Em meados dos anos 80, o jovem Frank Miller foi contratado pela DC Comics para escrever uma história sobre o Batman. A ideia era que ele desse um novo rumo ao personagem, que tomasse um caminho muito mais escuro do que o público estava acostumado naqueles anos. Para isso, Miller quis propor através de um quadrinho uma simples pergunta: o que aconteceria se Bruce Wayne continuasse combatendo o crime aos seus 50 anos de idade? Esta foi a base do quadrinho The Dark Knight Returns, uma história que hoje em dia é considerada por muitos como o melhor quadrinho do Batman, e uma história que inspirou muitas outras aventuras nas quais vemos um herói quebrado retornar da aposentadoria para enfrentar mais uma vez o mal do mundo. No entanto, o mundo ao qual eles retornam é muito diferente daquele que viveram quando eram jovens. Muitas vezes é um lugar muito mais violento, onde a maioria dos heróis morreu, se aposentou ou foi derrotada pelas forças que se opunham a eles. Embora The Dark Knight não seja a primeira história a nos falar de um futuro distópico, ou o primeiro quadrinho a nos mostrar a vida de um super-herói após a aposentadoria, certamente são marcos na história dos quadrinhos que inspiraram muitas outras histórias a seguir seus passos. A pergunta é, o que essas histórias de heróis quebrados têm que nos parecem tão atraentes e interessantes? É isso que vamos analisar hoje, porque acontece que essas histórias seguem um padrão muito específico. Existem muitas histórias desse tipo, mas neste vídeo nos concentraremos em 5 particularmente: The Dark Knight Returns, Spider-Man Reign, Old Man Logan, The Last Ronin número 1 e finalmente Kingdom Come. Meu nome é Go, o Monitor Geek, e hoje vamos analisar o arquétipo do herói quebrado. Go, o Monitor. Se tiver dúvidas sobre o curso, vamos direto ao tema. Os quadrinhos de super-heróis, particularmente com heróis como Batman ou Homem-Aranha, nos apresentam um mundo em que esses personagens parecem não envelhecer. Ou seja, se lermos os quadrinhos do Batman da continuidade central da DC, leremos aventuras de um personagem que sempre parece ter entre 30 e 40 anos de idade. É verdade que existem alguns eventos, como o casamento de Peter Parker com Mary Jane, que nos dão a ideia de que suas vidas estão avançando, mas a realidade é que nunca veremos esses personagens envelhecerem muito na continuidade central de seus universos, porque são personagens extremamente populares que precisam se manter relevantes. Inicialmente, isso é uma parte importante do atrativo dessas histórias do tipo Old Man, o fato de que nos permitem dar uma olhada além da bolha de tempo em que esses personagens parecem se encontrar. E é por isso que essas histórias geralmente ocorrem em universos alternativos, onde os escritores têm total liberdade para seguir caminhos que a continuidade central simplesmente não permitiria. E esses futuros que nos apresentam são frequentemente extremamente sombrios. Inicialmente, esses quadrinhos nos dizem que o herói central da história está quebrado, e isso, em parte, se deve ao fato de que em algum ponto da história ele sofreu uma grande perda pessoal, que o levou a decidir que essa luta heróica que estava sendo travada não valia a pena, que nós simplesmente não valemos a pena. Para citar alguns exemplos, o Homem-Aranha causou acidentalmente câncer a Mary Jane, Wolverine caiu na ilusão do mistério e assassinou seus companheiros X-Men, Batman se aposentou quando Robin foi assassinado pelo Coringa, Mikey perdeu seus irmãos e finalmente o Superman também perdeu Lois Lane nas mãos do Coringa. No entanto, não basta perder um ente querido para quebrar um herói. O que realmente quebra esses personagens parece ser a realização de que estão em uma luta que é impossível vencer. Todos esses personagens que mencionei enfrentaram o mal vez após vez. E ao longo dos quadrinhos, vemos eles triunfarem mesmo em ocasiões que parecem que não vão conseguir. Mas se pensarmos bem, parece lógico que no futuro haverá uma batalha que eles não serão capazes de vencer, e o que quebra esses personagens não é o fato de terem perdido a batalha, mas a realização de que nunca poderão vencer a guerra. No quadrinho Kingdom Come, Joker mata Lois Lane e toda a equipe do jornal O Planeta, Superman e Batman percorrem a cidade. No entanto, um novo herói chamado Magog o encontra primeiro e, em vez de deixar que a polícia o leve para a prisão, o mata a sangue frio. Nesta história, Superman leva Magog a julgamento por assassinar o Joker. Infelizmente para o Homem de Aço, Magog é libertado e nesse momento Superman percebe que já não representa os valores do mundo e se auto-exila em sua fortaleza da solidão.
Se você prestar atenção, não é a morte de Lois Lane que quebra o Homem de Aço, mas o fato de sentir que perdeu a guerra pela alma da humanidade. Logan, por outro lado, após a morte de seus companheiros X-Men, parece perceber que o ciclo de violência é um que nunca termina. E é por isso que ele decide adotar uma vida tranquila ao lado de sua nova família e jura nunca mais usar suas garras. Nessas histórias, os heróis quebrados tentam se integrar à sociedade e geralmente o fazem seguindo as regras de maneira submissa, digamos, tentando não se destacar na multidão. Por um lado, Peter Parker trabalha em uma floricultura onde seu chefe é um idiota e os clientes o tratam mal. Logan trabalha em sua fazenda e suporta o abuso dos filhos do Hulk. E por outro lado, Bruce Wayne se torna um alcoólatra porque acredita que é a única maneira de domar o espírito do morcego que carrega dentro de si. Neste caso, ele sabe que não conseguiria ficar calado a menos que haja algo que entorpeça seus sentidos e essa sede de justiça que sentiu desde o dia em que perdeu seus pais. O que é um fato é que nenhum desses personagens está realmente feliz com sua nova vida. Muitas vezes, eles têm ressentimentos e anseiam secretamente pelos seus anos de glória, mas lutam desesperadamente para se adaptar a este novo mundo porque pensam que a longo prazo é a melhor opção. Felizmente para nós, esta primeira parte dessas histórias em que nosso personagem faz o possível para se encaixar no mundo não dura muito, já que sempre há um evento que os obriga a retomar seu manto. Em outras ocasiões, já falamos de um recurso literário chamado O Caminho do Herói, mas resumindo, trata-se de uma estrutura narrativa que segue em muitas histórias do mundo, desde relatos mitológicos como Gilgamesh, até sagas como Star Wars ou O Senhor dos Anéis, onde vemos o herói no início da história em seu mundo ordinário. Depois ele recebe um chamado para a cita aventura, enfrenta grandes provas e perigos e finalmente retorna ao seu mundo, mas transformado pela viagem que viveu. Isso tem funcionado muito bem durante séculos e nós, seres humanos, adoramos ver esse tipo de história. Mas os quadrinhos do Herói Quebrado nos apresentam uma variação muito singular deste tema. No início dessas histórias, vemos como o Herói Quebrado faz o possível para se encaixar em seu novo mundo. No entanto, há um evento que o chama de volta para a aventura. No caso de Batman em The Dark Knight Returns, trata-se de Harvey Dent, melhor conhecido como Duas Caras, escapando da polícia. No caso de Logan, é Hawkeye oferecendo-lhe um trabalho com o qual poderá conseguir o dinheiro que precisa para pagar o aluguel, e no caso de Peter Parker, trata-se de James Jonah Jameson visitando-o, dando-lhe uma máscara de Spider-Man que estava guardada e pedindo-lhe para voltar a salvar a cidade de ser presa dentro de um campo de força junto a um exército de Venoms famintos. Todos esses exemplos servem como um novo chamado para a aventura, mas aqui este recurso é usado de uma maneira muito diferente, pois em todos esses casos, o protagonista já passou uma vez por todo este caminho do herói. Em teoria, cada um desses personagens já superou todos os seus testes heróicos e voltaram para casa transformados, mas não obtiveram esse final feliz que essas histórias muitas vezes propõem, por isso nenhum deles vê o caso de começar este ciclo novamente. Contudo, todos eles acabam aceitando de novo o chamado para a aventura. Mas quando retornam a este mundo de heróis contra vilões, logo percebem que as coisas já não são mais as mesmas de antes. Primeiramente, nota-se que esses heróis não estão em sua capacidade física máxima. Os anos se passaram e com isso suas habilidades diminuíram. Bruce, por exemplo, menciona várias vezes ao longo do quadrinho que escapou de algumas situações por pura sorte. E o Homem-Aranha precisa ser mais astuto ao enfrentar os vilões, já que seus poderes aracnídeos não são mais os mesmos. E já o Superman nos mostra um cenário totalmente distinto. Em Kingdom Come, ele é muito mais poderoso do que antes, pois passou anos armazenando energia solar. No entanto, se você observar, ambos os recursos servem para aumentar a tensão dentro da história. Em Batman e Spider-Man, trata-se de limitá-los fisicamente para que a derrota pareça mais iminente e, no caso do Superman, trata-se de fazê-lo duvidar de quando deve agir e quando não, já que a história gira em torno de um Superman que perdeu seu senso de moral e já não sabe o que é certo, então o fato de que ele tem mais poder o torna mais perigoso. Outra coisa que essas histórias têm em comum é que os heróis tendem a ter personalidades mais sombrias e violentas, que são o fruto de anos reprimindo seu lado heróico e das perdas que sofreram ao longo do tempo.
No quadrinho The Last Running, por exemplo, já não vemos o Mike como este personagem alegre que faz piadas, mas como uma tartaruga que está disposta a tudo para vingar a morte de seus irmãos ou terminar cerimonialmente com sua vida em caso de falhar. De fato, ele imagina as vozes de seus irmãos e são eles que fazem algumas piadas como se tivessem ficado presos em outra época, pois é a lembrança que Mike tem deles. Nessas histórias, não apenas vemos o que aconteceu com os heróis muito tempo depois, mas também encontramos antigos aliados e inimigos, que geralmente estão em um lugar completamente diferente. Uma particularidade dessas histórias é o fato de que regularmente nos apresentam um futuro em que os vilões finalmente vencem, e eles conseguem isso derrotando os heróis, seja pela força ou de maneiras muito mais sutis. Em Old Man Logan, por exemplo, os vilões do mundo concordam em realizar um ataque coordenado no qual, após várias batalhas, conseguem derrotar a maioria dos super-heróis da Marvel e Red Skull se torna presidente. Então, Logan está praticamente sozinho em sua luta contra a família Hulk. The Dark Knight, por outro lado, não nos diz nesse quadrinho o que aconteceu com os outros heróis, exceto Flecha Verde e Superman, mas a sequência nos diz que muitos super-heróis foram inutilizados aos poucos e silenciosamente por vilões como Lex Luthor e Brainiac, de tal maneira que o mundo simplesmente foi esquecendo deles aos poucos. Kingdom Come, por sua vez, nos diz que existe uma organização secreta de vilões formada por personagens como Vandal Savage e, novamente, Lex Luthor, que se encarrega de desestabilizar os governos a partir das sombras. O ponto aqui é que os escritores sempre nos apresentam um futuro em que os heróis são derrotados a longo prazo, e isso não tem apenas uma consequência para os heróis centrais da história, mas também para seus antigos aliados. Em Spider-Man Reign, por exemplo, Jameson é apresentado como um milionário que vendeu seu jornal há muito tempo, mas que hoje percebe a falta que o conceito de verdade faz ao mundo moderno e decide que a única pessoa capaz de salvar a cidade é aquele herói que durante anos se encarregou de difamar. Logan, por outro lado, encontra um Hawkeye que já está cego e trafica drogas de vez em quando. Como todos os outros, é um personagem que teve que se adaptar aos novos tempos na ausência dos outros heróis. Porém, isso nem sempre ocorre da melhor forma. Um exemplo muito claro disso vemos na história em quadrinhos The Dark Knight Strikes Again, que nos diz que Dick Grayson se tornou uma espécie de assassino de super-heróis com aparência de coringa. Kingdom Come, por sua vez, também nos apresenta uma série de personagens que perderam seu caminho, desde uma Mulher Maravilha extremamente violenta até personagens como John Jones, que agora tem medo de ler os pensamentos humanos porque percebeu a crueldade a que nós podemos aspirar. E é que, assim como os tempos mudam, há alguns personagens que conseguem se adaptar melhor do que outros. Ou seja, enquanto alguns adotam uma abordagem muito mais sombria da vida, outros se apegam aos valores do passado. E o mesmo ocorre com os novos personagens que essas histórias nos apresentam. Personagens que regularmente adotam o nome de um herói ou vilão do passado, mas nem sempre adotam a mesma ideologia. Um caso muito claro disso é com Carrie Kelly, que assume o manto de Robin e ajuda Batman, apesar de que no início da história ela não está treinada, simplesmente quer estar lá para Bruce porque acredita nos valores que ele representa, valores heróicos de outra geração. Um caso contrário podemos ver no personagem de Ashley Barton, a filha de Hawkeye, que carrega o emblema de Spider-Woman, mas que no quadrinho podemos ver que tem valores muito diferentes dos que os Vingadores ou seu avô Peter Parker representavam. De fato, esse conflito entre duas gerações de super-heróis podemos ver em sua máxima expressão no quadrinho Kingdom Come, em que toda a história tem a ver precisamente com heróis do passado enfrentando o inevitável futuro e tentando recuperar valores heróicos em um mundo que parece tê-los perdido com a nova geração de meta-humanos. Acho que no final das contas, essas histórias nos atraem particularmente porque no fundo não somos muito otimistas com o futuro, já que é um conceito que pode nos parecer aterrorizante, ou seja, o fim de nossa vida está lá e o crepúsculo desses personagens nos faz pensar que dependendo das decisões que tomamos hoje, dependerão nossos últimos anos, e se esses personagens que enganaram a morte tantas vezes são capazes de falhar, o que nos impede de falhar também.
No entanto, essas histórias também têm um lado positivo, o fato de que, em um ponto, o personagem central se reconecta com seus valores essenciais e é transformado mais uma vez pela aventura que acabou de realizar, apesar de ele acreditar que isso já não era possível. Nosso herói morre, renasce e se torna novamente o personagem que um dia foi. É interessante então que, apesar dessas histórias terem um tom sombrio, geralmente terminam com um otimismo cauteloso no qual até eles percebem seu futuro com um certo brilho. E apesar de parecerem personagens inatingíveis e fantásticos, em certos momentos, particularmente nessas histórias, eles também nos parecem personagens extremamente humanos e se eles podem enfrentar o futuro, suponho que nós também podemos tentar. Não vá embora ainda. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, onde faço vídeos ensaios, onde levo os quadrinhos muito a sério. E se você quiser votar nos temas dos novos vídeos, lembre-se de me seguir no Instagram, pois é nas histórias que faço as votações. Isso é tudo por hoje, eu sou Go e continue vendo além do óbvio.